E como prometido, hoje nós vamos continuar falando sobre a candidíase. Então, no primeiro vídeo, eu falei sobre a doença, alguns sinais e sintomas da candidíase. Neste segundo vídeo, eu vou falar sobre alguns aspectos importantes desta doença. E no último vídeo, o terceiro vídeo, eu vou falar sobre o tratamento. Então, apesar dos avanços, tanto no tratamento quanto no diagnóstico de candidíase, ainda existem muitas dúvidas. Lembrando que toda vez que eu encontrar um fungo no sangue do paciente, eu tenho que pensar que este fungo ali possa estar relacionado ao acesso venoso, ao acesso que este paciente está fazendo uso. O que é acesso, doutora? Por exemplo, o acesso venoso central aqui, que fica aqui no paciente. Eu não consegui pegar a veia no braço e teve que pegar o acesso venoso central. Então, a gente tem que pensar que o fungo esteja relacionado ao uso desse acesso venoso central. Então, fungo no sangue deve ser considerado importante, mesmo que o paciente não tenha sinais de infecção. Então, neste caso, como eu falei, independente do paciente ter ou não sinais de infecção, nós temos que tratar. Então, paciente com fungo no sangue, mais acesso central, sem outra causa que justifique o fungo, nós temos que pensar que é do acesso. Doutora, e como é que a gente vai confirmar se realmente é do acesso ou não? Nós vamos tirar o acesso, tirar o catéter. Nós vamos enviar a ponta do catéter para o laboratório, para a cultura. Então, se a cultura do sangue for positiva e no catéter, na ponta do catéter, for observado mais de 15 unidades formadoras de colônia, pela técnica semi-quantitativa de rolamento da ponta, ou se a cultura do sangue for positiva e tiver mais de 100 unidades formadoras de colônia pela técnica de sonicação, aí e houver o crescimento da mesma espécie, eu vou dizer, realmente este fungo que está no sangue do paciente foi devido ao acesso. Então, a Candida albicans, ela representa a espécie que mais comumente causa infecção que se espalha pelo corpo, infecção sistêmica. Então, esta infecção por Candida albicans, ela representa de 50% a 70% das infecções sistêmicas. E existem outras espécies de Cândida, como Candida tropicalis, Candida parapsilosis, que é a Candida não albicans mais importante, a Candida lusitania, Candida auris, que foi descoberta em 2009, Candida glabrata, que ela representa 24% das infecções, Candida krusei, Candida guilhermundi e Candida dublinensis, que é mais recente. A medicação EV para VO, ela é recomendada sempre que houver melhora que permita o uso oral. Explica melhor, doutora. O paciente está fazendo tratamento com medicação na veia, remédio para fungo na veia. E se de repente o paciente tiver uma melhora, a gente pode, a gente não pode apenas, a gente deve prescrever, ao invés de na veia, passar a prescrever medicação via oral para este paciente. Outras informações importantes, em alguns centros hospitalares é maior a frequência de infecções por Candida não albicans do que por Candida albicans. Lembrando que todas as espécies de Candida podem causar as mesmas apresentações clínicas como fungo no sangue, endocardite, meningite, infecção no olho, infecção nas articulações, infecção nos ossos, osteomielite. Lembrando que as diferentes espécies, elas vão causar diferentes gravidades e também sinais e sintomas também diferentes, bem como o tratamento vai ser diferenciado. Muitos casos de Cândida no sangue são por aquisição endógena, ou seja, o paciente já tem uma colonização ali na boca, ou no intestino, ou na vagina, ou na pele, e aí esse fungo acaba, como eu falei, nós temos a Cândida invasiva, que é quando este fungo ele
atinge órgãos profundos, nós temos a candidemia, que é quando a cândida chega no sangue. Então, como eu estou falando aqui, muitos casos de cândida no sangue são porque o paciente já tem uma colonização prévia na boca, na vagina, na pele, e aí o fungo acaba chegando no sangue. Essa cândida no sangue, ela depende das condições clínicas do paciente, né? Se o paciente tiver baixa imunidade, aí já vou explicar para vocês algumas condições clínicas que predispõem, que facilitam o fungo chegar no sangue, e também da exposição aos fatores de risco. Os sintomas de cândida no sangue, eles não são específicos, são sintomas frequentes, a pessoa ter febre, calafrio, sem melhora com o uso de antibiótico, e outros sintomas podem estar presentes, como por exemplo, se a infecção se espalhar para órgãos profundos, tais como rins, fígados, ossos, músculos, articulações. Então, por exemplo, se a pessoa tiver com cândida no fígado, o paciente pode ficar com a pele amarelada, além da febre, calafrios também, que ele está apresentando. Doutora, e quando eu estiver diante de um caso de um paciente que eu esteja suspeitando que ele está com cândida no sangue, o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que procurar foco infeccioso à distância. Então, eu tenho que lançar mão de exames de imagem. Eu devo solicitar também uma cultura do sangue para ver se é possível identificar a presença de fungo no sangue desse paciente. Retirar todos os catéteres que o paciente estiver usando, se ele estiver usando acesso central, se ele estiver usando sonda vesical, né? Catéter vesical de demora, também deve ser retirado. E verificar também se o paciente está tendo interação, porque, por exemplo, eu imagino que esse paciente está com fungo no sangue, eu comecei o tratamento com antifúngico e pedi os exames, né? E aí, de repente, esse paciente não está melhorando. E eu, meu Deus, o que será que está acontecendo? Então, antes de pensar em trocar a medicação, eu tenho que ver se o paciente não está tomando outra medicação que está interagindo com esta medicação que eu prescrevi pensando em fungo no sangue. Ah, doutora, quer dizer que as medicações podem interagir? Podem. Elas podem diminuir a potência de alguma outra medicação. E aí a gente está tratando o paciente, às vezes está com a medicação correta, o tratamento não está dando certo porque está tendo interação entre as medicações. Lembrando que a candidíase no esôfago requer sempre tratamento com antifúngico sistêmico. Ah, doutora, eu estava usando só a anistatina, mas nós temos que usar alguma medicação, tipo comprimido, para poder fazer um tratamento adequado, que pode ser o fluconazol, o itraconazol. A infecção na vulva e vagina pode ser tratada com cremes tópicos, como, por exemplo, listatina, clotrimazol, miconazol, e podem ser também prescritas medicações, para tomar, em caso de falhas ou de quadros recorrentes. Doutora, agora eu fiquei com uma dúvida. E no caso do tratamento daqueles pacientes que estão com cândida no sangue, como é que nós vamos fazer? Então, as decisões, no caso de cândida no sangue, elas devem considerar os fatores de risco do paciente, a espécie que foi isolada, o perfil de sensibilidade daquele fungo. Então, todos os pacientes que têm fungo no sangue, como eu falei, eles devem ser tratados. Não precisa mais de uma cultura mostrando que tem fungo no sangue. Basta uma cultura para a gente já poder iniciar o tratamento. E lembrando que aqueles pacientes que não fazem tratamento, eles têm um grande risco de morrer ou de ficar com sequelas graves. É importante aqui também citar que a Candida tropicalis é raramente identificada em surtos hospitalares. O risco de infecção por Candida tropicalis, ele aumenta quando nós temos pacientes que têm uma diminuição da quantidade de neutrófilos no exame de sangue, e também naqueles pacientes que têm inflamação das mucosas. E essa inflamação de mucosas é comum em pacientes que têm leucemia e linfoma. Então, se eu estiver com um paciente
que tem um diagnóstico de leucemia ou linfoma, e de repente este meu paciente começa a apresentar uma febre recorrente, alguma alteração assim, que ele está usando antibiótico, um bom antibiótico, né? Antibiótico de largo espectro, ele não está melhorando, aí eu tenho que pensar na possibilidade de este meu paciente estar infectado com a Cândida tropicalis. Doutora, e quais são os fatores que predispõem essa infecção por fungo, né, que se espalha pelo corpo todo? Então, alguns fatores causam diminuição da imunidade, então esses fatores eles também predispõem a infecção por fungo, que é a infecção por fungo que se espalha no corpo, né, infecção fúngica sistêmica. Que fatores são esses? Quimioterapia, pessoas que fazem uso de corticoide em altas doses por um longo tempo, também pacientes com diminuição da quantidade de neutrófilos no sangue. Outros fatores que também predispõem à infecção fúngica são aqueles que quebram a barreira de proteção, como por exemplo, paciente que está com acesso central, paciente que sofreu queimadura, né, que a pele é um fator de proteção, então a partir do momento que a gente queima a pele, a gente perde esse fator de proteção. Também pacientes que apresentam solução de continuidade. Lembrando que essa informação é muito importante, o uso prolongado de antibiótico de largo espectro é um dos mais importantes fatores de risco para o surgimento de fungo no sangue. Por quê? Porque eles facilitam a colonização lá do intestino, né, lá do tubo gastrointestinal, por fungo, e com isso facilita a invasão do fungo no sangue por translocação intestinal. Credo, doutora, agora eu fiquei com medo, que eu tomo antibiótico todo mês. Toda vez que eu tenho, garganta está arranhando assim, eu corro para o antibiótico, doutora, e é só antibiótico potente. Agora eu fiquei preocupada, acho que eu vou parar de estar fazendo isso, né, doutora? Exatamente. Então vamos lá, muitas vezes o fungo, ele não pode ser encontrado no sangue. Outras vezes a doença pode estar localizada em órgãos profundos, por isso que é importante sempre a gente estar investigando naquele paciente que nós estamos suspeitando muito, né, de que o fungo possa ter afetado algum órgão profundo ou que este fungo possa estar no sangue. A infecção no sangue sem invasão de órgãos, ela é melhor que se os órgãos forem invadidos, ou seja, ela tem um melhor prognóstico. E a ocorrência de Cândida no sangue está diretamente relacionada aos cuidados de saúde dos pacientes internados.